Olá a todos do canal Bruno Reis, aos meus seguidores. Tem um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês, peço desculpa, correria tá grande, mas vamos falar aqui hoje sobre um tema muito divulgado e algumas vezes mal divulgado nas mídias, né? Sobre o fair play financeiro. Então, por favor, não se esqueçam, nos ajude, primeiramente, com o quê? Com seu like e seguir o canal. E se você puder pegar esse vídeo e mandar para aquele amigo que não sabe sobre fair play financeiro, a gente vai trazer aqui o que foi proposto por fair play financeiro aí da CBF e também, obviamente, o que o Flamengo propôs, né? Que houve ali uma conversa, né? Todos os clubes participaram e alguns até participantes da diretoria do Flamengo participaram da elaboração desse projeto que vai ser apresentado no CBF Summit agora no mês de novembro. Então vamos lá. Bom, o Sistema de Sustentabilidade do Futebol, ou SSF, ou para os gringos, Fair Play Financeiro, é uma coisa que vem muito devagar em relação ao Brasil e ao produto brasileirão, né? E ao torneios do Brasil. Porque isso pode ajudar e muito todos os clubes, seja rico, seja pobre, seja aquele vencedor, não vencedor. Então, isso aqui tudo é para uma fiscalização e controle financeira em relação aos clubes para que nenhum leve vantagem sobre o outro. E bom, aqui as propostas, né? Vou trazer aqui um pouquinho das propostas aqui em relação ao Flamengo. Então ele diz aqui que a proposta do Flamengo para a CBF é a clubes em recuperação judicial, impedir que aproveite o período de não pagamento de dívidas como vantagem competitiva, bloqueio de registro de atletas e aplicação de perda de pontos em caso de inadimplência, definição ampla de custos, inclui folha salarial, direitos de imagem, luvas, bônus, comissões e impostos, bloqueios de brechas contábeis, evitar que gastos do futebol masculino sejam mascarados como investimento em base, ou feminino, ou até o esporte olímpico, controle de caixa mínimo, garantir capital de giro saudável com indicadores financeiros preventivos, limitação de transações com partes relacionadas, aportes de capital não contam como receita recorrente. Uso de ratings, né, de gestão, clubes bem geridos têm mais liberdade, incentivando boa governança, como a gente faz isso em outras empresas ou com as empresas que gerem isso. Sanções eficazes focam em restrições de janela de transferência para desestimular descumprimento, teste de aptidão financeira e confiabilidade de proprietários e dirigentes. Governança robusta para aplicar punições automáticas baseadas em dados financeiros. Proibição de gramados artificiais em torneios nacionais. Eu sei que isso aqui é um tema um pouquinho difícil e por que, que o fair play financeiro estaria colocado aqui em relação a gramados artificiais? Só pela discrepância. Quando você tem um gramado natural, você investe mais. Quem tem gramado artificial gasta menos, tem um custo menor. Então, aqui por isso que estaria aqui, além disso, da parte desportiva esportiva. Isso foi o que foi colocado pelo Flamengo. E vamos aqui falar um pouquinho do que a CBF traz, né? Sistema de sanções progressivas, primeira violação, violações subsequentes, clubes em recuperação judicial, folha salarial limitada à média dos 3 meses anteriores, contratação permitidas apenas se gastos líquidos, né, forem menor ou maior, né, das receitas de vendas de atletas. Só compra se vender, né? Controle de dívidas, quitar novas dívidas até janeiro de 2026, dívidas antigas até novembro de 2026, porque isso tudo vai ser implementado pela CBF a partir de 2026 até 2029, quando tudo vai estar fielmente ali. Equilíbrio operacional e financeiro a partir de 28, né? Limite de gastos com elencos igual ou maior a 70% da receita menor, 70% da receita até 2029. Endividamento de curto prazo, isso menor ou maior ou igual a 45% da receita até 2029. Fiscalização contínua sobre folha de pagamentos e contratações, com monitoramento mais intenso a partir de abril de 2026. Então, já para a janela de junho, vai estar tudo aí fiscalizado. Implementação gradual até 2028, com ajustes possíveis até a apresentação final de 26. Então, a CBF pede um planejamento de cada clube, né? E bom que o Flamengo em si já está tudo certinho aí. Bom, e isso é tudo inspirado em grandes ligas, né? La Liga, UEFA, a La Liga com Squad Cost Limit e a UEFA com controle de dívidas. E aqui, como falei, né? Alguns pontos aqui que são inspirações, né? Inspirações ali da Inglaterra, da Espanha, da Itália, Alemanha e França.
E aqui os exemplos que eu vou trazer aqui um pouquinho do quais, vamos dizer assim, exemplos reais, né? A La Liga, né? A Valência, né? Que teve controle de gastos com o elenco e reduziu suas dívidas. O Roma, né? Multa por ultrapassar limite da UEFA, que reforçou a disciplina financeira do Roma hoje. Inclusive, o Roma está indo muito bem no campeonato. O Bayern de Munique, né? Que é um ambiente na Bundesliga, que é um ambiente regulado, mantém solvência e estabilidade. Eles que são, né? Tem um percentual ali de empresas que pagam, então tem que ser isso muito importante. A fiscalização do Olympique de Lyon, né, da Ligue 1, que está fiscalizando atrasos de salários, entre outras coisas. E até o Manchester City, né, com o fair play lá da Premier League. Limites de perdas que controlam gastos insustentáveis, né, e até o limite ali não só das perdas, mas também no âmbito do futebol. E aí eu queria trazer uma tabela aqui, né? Uma tabela aqui que eu vou colocar bem aqui para vocês entenderem todos os pontos, o que o Flamengo propôs, a CBF e a coincidência. Aqui só um ponto. Nas transações relacionadas e receitas artificiais, é uma medida exclusiva do Flamengo. E também a medida exclusiva do Flamengo que é gramados artificiais. A CBF não vai tocar nesse ponto ainda. Mas de qualquer forma, clubes em recuperação judicial, controle de custos de elenco, sanções e restrições, governança de ratings ali, teste de dirigentes, execuibilidade de monitoramento, são pontos que a gente tem coincidências totais ou até parciais. Então eu acho que não só o Flamengo, mas todos ali que estavam trabalhando na comissão do Fair Play Financeiro junto à CBF, colocaram muitos pontos ali equivalentes do que o Flamengo está pedindo. É, muito ali tem parcial, né? Como o controle de custos, de elenco, clubes de recuperação judiciais, tem parciais ali, né? Parcial também nas sanções e restrições. Há uma graduação, né? No sentido de penitências, de multas, muito homeopático por parte da, é, da CBF. O Flamengo pede mais restrição. Mas, obviamente, eu acho que com esse planejamento até o ponto de 2028, se eu não me engano, 2029 ali, onde vai estar tudo implementado, eu acho que todos os clubes podem chegar a isso aí. Em relação ao gramado, eu não gostaria só de colocar uma opinião própria, viu? Em relação ao gramado, eu acho que deveria ter uma padronização, todo mundo, vamos dizer ali, tem um gramado natural. E o que tem que ser feito? Tem que ter ali um órgão comissionado pela CBF ou qualquer outro órgão que diz, se você tem um gramado natural, mas não tem condições ou um padrão elevado de qualidade para ter o jogo fluido e prevenir os nossos atletas, eu acho que a gente nem deveria começar o assunto em relação a o sintético é o problema. O problema é a falta de padronização e os times não estarem focados em melhorar essa qualidade do gramado. Por exemplo, nesse ano a gente teve problemas e críticas ao gramado da Arena Fonte Nova. No ano passado, muito em relação ao Maracanã, da gestão ali entre Fly e Flu no Maracanã. Então eu acho que tem que ter um viés maior, não só o problema é o sintético, o problema é esportivo, né? Se a gente está querendo criar o fair play financeiro, e o fair play financeiro tem que pensar na evolução do futebol brasileiro, a gente tem que pensar nessas coisas, não só o problema é o gramado. E aqui, né, o que eu trago aqui é que, chegando nos finalmente, né, inclusive se você pode ter deixado seu like aí, acho muito importante. A visão do Flamengo é uma coisa imediata, né, muito focado no sustentável. E a gente tem que trazer aqui que o Flamengo, desde 2012, vem galgando para se tornar vamos dizer, um clube exemplar no sentido de pagar suas dívidas, né? E fazer a conta, não entrar em crise financeira. Então, se o Flamengo hoje está no patamar que está, e desde 2012 tem uma gestão com austeridade financeira, todos os outros deveriam ter ao mesmo tempo. E eu acho que até, inclusive, a CBF fez um planejamento, obviamente, vai fazer com os clubes e espero que os clubes tenham a adesão. Se não tiverem, não vai dar certo, obviamente. Então, eu acho que há uma esperança para um equilíbrio financeiro, mas esportivamente também, e para o produto, né, do futebol brasileiro. Porque todo mundo crescendo, ninguém cresce sozinho, todo mundo crescendo vai dar certo para todo mundo. Seja o time do Rio de Janeiro ou o time de São Paulo. E aqui os pontos positivos, né? As medidas claras para impedir vantagens injustas de clubes em recuperação judicial, isso é um ponto importante e isso é um ponto para o futebol brasileiro.
Isso nem é colocado no internacional, porque recuperação judicial você já lá na gringa, né, no exterior, já tem ali uns outros problemas. Um controle amplo de custos e governança reforçada, incentivando a boa gestão, né, o preparo ali, o ratings ali, o bom preparo do gestor, e sanções progressistas bem estruturadas, alinhadas a exemplos internacionais. Tudo que a gente pode fazer de exemplo, copiar e trazer para o nosso ambiente é sempre bom. Os pontos críticos aqui meus é que alguns mecanismos podem ser difíceis de aplicar na prática, especialmente teste de dirigentes e monitoramento contínuo. Quem é que vai fazer esse monitoramento? Inclusive disso aí. Inclusive, quem vai fazer a fiscalização de tudo isso que está sendo proposto? Vai ser a CBF? Vai ser um órgão terceirizado? É um órgão confiável, com credibilidade? Então é muito CBF para mim. CBF tinha que estar discutindo sobre torneio, sobre calendário, entre outras coisas assim. Isso vai ser gerido por uma organização além da CBF, ou pode ser a CBF, mas tem que ter pessoas preparadas, né? É, hum, então assim, como eu falei também, o gramado artificial, acho ali que é um problema e é um discurso meio raso. Eu acho que a gente tem que elevar o assunto ali do gramado, como eu já coloquei aqui. E o limite de gastos e controle de dívidas exigem disciplina e fiscalização intensa. Então, de novo, quem vai fiscalizar isso aí? E podem gerar resistência de clubes menores, porque não estão bem preparados, querem um tempo maior. Então, a adesão junto a esse projeto do Fair Play Financeiro tem que ser ajudando todo mundo. Se o Flamengo, Palmeiras, Bahia e outros aqui que eu posso estar esquecendo, podem criar simpósios, discursos, conteúdo para irem ajudando esses times, por que não? Então é uma coisa que eu trago aqui. E bom, a proposta é ambiciosa e necessária, mas o sucesso depende, como eu falei, da execução exemplar e rigorosa da CBF, ou quem for implementar isso perante a CBF, e a adesão dos clubes. Sem os clubes, é uma coisa que eu boto aqui no ponto, eu acho que vai ter muita resistência. A gente não consegue nem chegar a um acordo de direitos de transmissão, pessoal. Então vai ter muito clube aí que não vai entender, até porque tem muito gestor, presidente e pessoas da diretoria de vários clubes que não entendem nem o que é o fair play financeiro. Acham que o fair play financeiro vai prejudicar o Flamengo ou o Palmeiras, porque gastam demais. E não é isso que a gente entende de fair play financeiro. E se você não entender, espero que até aqui agora que você chegou no vídeo, você tenha entendido. E compartilhe isso com seus amigos que não entendem o que é fair play financeiro. Que dizem falácias ou ouvem fake news e acham que aquilo ali é verdade. O futebol brasileiro dá um passo à frente. Isso eu concordo. Mas ainda precisa equilibrar muito sobre as regras e a realidade financeira do Brasil, dos clubes, entre outros. De qualquer forma, meus amigos, uma saudação, né, rubro-negra para você. Se você chegou aqui até esse momento, muito obrigado. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ó, saudações rubro-negras novamente. Seremos. Abraço.